Fala meus lindos, eu sou o Derf, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma transição de cena personalizada para incrementar a sua live, deixá-la mais charmosa, com aquela cara profissional. E para isso a gente vai utilizar o After Effects para realizar esse projeto e além disso no final eu vou te ensinar a fazer a exportação do projeto corretamente no formato WebM e também a como configurar sua transição no seu software de transmissão, seja ele OBS Studio, seja ele Streamlabs OBS ou qualquer um outro, beleza? E aí, se você curtiu o conteúdo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se inscreve aí no canal para me dar uma força, deixa aquele like, compartilha esse tutorial com quem você acha que possa se interessar, porque dá uma força gigantesca para o canal e me motiva muito a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Combinado? Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, já aqui no After Effects, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova composição. Ctrl N para criar nova composição. Eu vou utilizar uma composição de 1920 por 1080, com 30 quadros por segundo, 30 fps, e com a duração de 3 segundos, que eu acho que vai ser o suficiente. O meu plano de fundo eu vou deixar esse cinza escuro aqui. Se você quiser alterar, só clicar aqui, escolher a cor que é mais agradável para você. Eu costumo trabalhar com esse cinza escuro, tá bom? Dá um OK. E como eu já disse também em outros vídeos, se você prefere trabalhar com fundo transparente, é só vir aqui em alterar grade de transparência, clicar nesse botão, você trabalha aqui com fundo quadriculado, que representa a transparência, tá bom? Então, composição criada, vou salvar logo o meu projeto, Ctrl S, projeto salvo, vamos começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou querer fazer é criar formas, duas formas que vão vir de fora da tela e vão se fechar cobrindo a minha cena, tá bom? Esses dois shapes, vamos dizer assim, eles vão vir de fora da tela, vão cobrir a minha cena, depois vão trocar de lugar. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou criar primeiro um sólido, eu venho aqui na área das camadas, clico com o botão direito, novo, sólido. O primeiro sólido que eu vou criar vai ser na largura de 1920 e a altura de 1080, ou seja, no tamanho da minha composição. E eu vou usar uma cor aqui, uma espécie de vermelho, tá? Vou copiar aqui o hexadecimal, um vermelho meio rosado. Eu vou deixar todas as cores que eu vou utilizar nesse projeto na descrição do vídeo, caso vocês queiram utilizar as mesmas cores. Mas vocês podem adaptar essas cores aí para necessidade de vocês, tá ok? Dou um OK, tenho o meu sólido criado aqui do tamanho da minha cena e agora com a camada selecionada, para facilitar aqui o meu trabalho, eu vou mexer nesse ponto âncora. Esse sólido vermelho, eu vou querer que ele venha do lado esquerdo da minha cena, tá? Então, para facilitar, eu vou vir aqui, vou selecionar a ferramenta de deslocar ponto âncora, clico no ponto âncora e arrasto. Como eu já expliquei também em outros vídeos, você clica e arrasta, ele fica solto. Se você segurar o Ctrl, ele trava aqui, ele dá um snap no ponto que você quer. Vou trazer aqui para o ponto direito, vou deixar esse ponto âncora alinhado à direita do meu sólido. E aí, com o ponto âncora à direita do meu objeto, eu posso centralizar. Como eu quero centralizar ele, colocar essa forma aqui ocupando a metade da minha cena, eu posso vir e dar um Ctrl Home, que ele vai alinhar certinho na metade esquerda da minha cena. E a primeira animação que eu quero fazer é esse sólido vindo da esquerda, de fora da tela, e parando exatamente aqui nessa posição, na metade da minha cena. Eu vou utilizar mais ou menos 15 frames para fazer essa animação. Eu posso vir aqui, tô com a minha agulha, tá vendo? No tempo 0. Para avançar 10 frames, seguro o Shift, aperto o Page Down, e depois Page Down sozinho eu avanço frame por frame. Vou avançar mais 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu estou aqui em 15 frames. Em 15 frames eu quero que o meu sólido esteja exatamente nessa posição. Clicar aqui na ferramenta de seleção, seleciono a camada. Como eu vou mexer na propriedade posição, aperto P. Ele vai mostrar aqui as propriedades de position, de posição. Clico no stopwatch para criar um keyframe nesse tempo aqui de 15 frames, estando o meu sólido nessa posição. Aperto Home,
vai jogar a minha agulha para o início da minha composição, no tempo 0. E no tempo 0, eu quero que no eixo X o sólido esteja fora de cena. Então, eu posso clicar aqui e vir arrastando. Ou simplesmente, como eu estou com o meu ponto âncora aqui do lado direito, como eu falei, para facilitar minha vida, por isso que eu mexi nesse ponto âncora, eu posso simplesmente digitar 0, tá? Que eu quero que ele esteja em 0 de X no início da minha cena. Então, vou apertar 0 aqui no teclado numérico para dar o play para renderizar. Você vê que a gente já tem essa animação aqui bem simples de entrada. Só que a animação está muito dura, eu quero que ela seja mais fluida. Como é que eu faço? Seleciono os 2 keyframes, aplico o Easy, que é apertando F9 do nosso teclado. Os keyframes já mudaram, já suavizaram, só que ainda quero um pouco mais orgânico, né? Um pouco mais suave essa animação. Então, vou mexer na velocidade. Seleciono o keyframe, clico aqui em editor de gráfico. Como eu já expliquei em outros vídeos, também venho aqui e me certifico que o editor de gráfico de velocidade esteja marcado. Venho aqui, e vou aplicar uma influência de 100%. É só eu pegar essa alça aqui e puxá-la totalmente para a esquerda. Então, a gente vai ter aí, ó, um deslizar mais suave, uma entrada mais suave desse meu sólido na minha cena, tá bom? Fazer basicamente agora o mesmo procedimento. Vou clicar aqui com o botão direito, novo sólido. Dessa vez eu quero um sólido com a metade da minha cena, então a metade da largura da minha cena no caso. Então a metade da minha cena, 960 de largura. E a cor eu vou utilizar um amarelo aqui. Vou deixar todas essas cores, todos esses códigos hexadecimais das cores que eu utilizei no projeto na descrição do vídeo. Clique em OK. Vou ter um retângulo aqui centralizado na minha cena. Como esse retângulo amarelo, esse sólido amarelo, eu vou querer que ele venha do lado direito da minha cena, vou fazer a mesma coisa. Seleciono a ferramenta de ponto âncora, clico, arrasto, seguro o Ctrl e trago aqui, agora no caso, para o meu lado esquerdo. Dou um Ctrl Home. Ele vai ficar na segunda metade certinho da minha cena, né? Só pra gente ver aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar o vermelho na metade esquerda e o amarelo na metade direita. E vou fazer a mesma animação. Seleciono aqui a camada do laranja, aperto Page Position, clico no Stopwatch em 15 frames também, que é onde eu quero que ele esteja nessa posição, nesse tempo. Aperto Home para ir para o tempo 0 e faço a mesma coisa no eixo Y, no eixo X. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Eu posso clicar e arrastar para a direita ou simplesmente fazer o mesmo esquema. Se o início da minha cena ela tem 1920 de largura, se o início é 0, o final dela é 1920. Então, posso vir simplesmente digitar 1920. Você vai ver que ela vai alinhar certinho aqui do lado de fora no final da minha cena. Posso dar um 0 aqui. Você vê que a animação já está ocorrendo. Só que a gente precisa fazer o mesmo procedimento de suavizar a entrada do amarelo. Mesma coisa. Seleciono os keyframes. F9, clico no gráfico, no editor gráfico, seleciono esse keyframe e aplico a influência de 100%, puxando o máximo aqui para a esquerda. Dessa forma, a gente já vai ter a nossa animação aí bem mais orgânica. Deixa eu dar uma ajustar aqui e tirar só um pouquinho do zoom. Beleza, já está do jeito que eu quero. E agora o que eu vou fazer vai ser criar algumas formas no formato de um triângulo, que eu quero fazer com que elas entrem mais ou menos juntamente com esses sólidos e façam um efeito de back, né, para dar um adorno aqui para a nossa transição, para trazer mais um elemento aqui animado, para deixar um pouco mais orgânica a nossa cena. Então, como é que eu vou fazer isso? Clico do lado de fora, é importante
você clicar aqui fora antes de utilizar essa ferramenta de forma, tá? Ferramenta de forma, provavelmente ela vai estar aqui, ó, dessa forma, em ferramenta de retângulo. Por que você tem que clicar fora aqui antes de utilizar essa ferramenta? Porque se você tiver com alguma camada selecionada e você utilizar essa ferramenta, ela não vai criar uma forma, ela vai, na verdade, criar uma máscara na camada que está selecionada. Então, clico fora, venho aqui, provavelmente vai estar aqui ferramenta de retângulo, seguro com o botão esquerdo, ela vai trazer as outras ferramentas, as outras alternativas de ferramenta de forma para mim. Venho aqui em polígono e desenho na minha cena, segurando o Shift para ficar proporcional. Vou desenhar aqui, vou deixar mais ou menos nesse tamanho, talvez em torno de 50. Vou clicar aqui só para melhorar um pouco a visualização, tá? Tirar essas linhas. Beleza, ao criar minha forma aqui, ela já abriu aqui as propriedades para mim do lado direito. Eu vou vir aqui em pontos, né, que na verdade é a quantidade de lados. Vou tirar de 5 e vou colocar 3 para criar um triângulo para mim. Você vê também que ao criar a forma, o ponto âncora ele fica centralizado na cena. Então o que eu faço? Ctrl Alt Home para centralizar o ponto âncora na minha forma. Posso dar um Ctrl Home também para centralizar o meu objeto na cena. Agora eu quero que esse triângulo ele tá para cima, eu quero que ele fique virado para esse lado. Então vou mexer aqui na rotação dele em 90 graus. E agora ele está virado para a direita da forma que eu quero. Vou deixar aqui, vou mexer aqui no raio externo só para deixar um valor redondo, vou deixar 50 aqui. Esse raio externo aqui, na verdade, é o tamanho da minha forma, tá? Quando se trata de polígono, a gente mexe no tamanho aqui através do raio externo. 50, viu que ele reduziu um pouquinho. Ctrl Alt Home novamente para centralizar meu ponto âncora, aqui descentralizou. Ctrl Home para centralizar meu objeto novamente. E agora eu vou botar esse objeto mais ou menos, vou selecionar aqui a camada, clicar P, para a gente ver a propriedade de posição. E vou arrastar ele aqui mais ou menos para metade da minha cena, do lado esquerdo, a primeira metade aqui da minha cena. Isso aqui vai dar mais ou menos uns 480. Posso digitar direto aqui, tá bom? E aí eu vou fazer a mesma animação, essa forma vindo de fora da cena e entrando quase que sincronizado com os meus sólidos aqui. Então eu vou vir aqui em 15 frames, vou tomar como base os 15 frames, selecionar a ferramenta de seleção aqui, clico na camada, já estou com a propriedade de posição aberta aqui, então em 15 frames eu vou querer que a posição dessa minha forma seja exatamente aqui. Clico no Stopwatch, crio o meu primeiro keyframe, aperto Home e trago a minha forma para a esquerda aqui para tirá-la da minha tela. Que menos 55 eu acho que está o suficiente, então a gente já vai ter essa animação aqui. Mas da mesma forma, ela está muito dura essa animação, a gente vai suavizar também. Seleciono os keyframes, F9, editor de gráfico, seleciono o keyframe, aplico a influência, puxando tudo aqui para a esquerda e agora nós vamos ter esse movimento mais suavizado, né? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar essa forma. Deixa eu mexer aqui, eu não vou querer ela nessa cor. Eu vou querer ela num amarelo um pouquinho mais claro, um amarelo mais brilhante. Clico na forma, venho aqui em preenchimento, pode ser aqui ou aqui, tá? Colo o hexadecimal da cor que eu quero. Dou um Enter. Já fiz a troca da cor do meu objeto. Seleciono a camada de forma, eu vou renomear aqui, seleciono a camada, clico Enter. Vou colocar a seta, vou chamar isso de seta 1. Vou duplicar essa camada, Ctrl D para duplicar. Você vê que aperto o P aqui, ó, você vê que ela já veio com as mesmas propriedades, só que a posição delas final tá a mesma, né? Então tá uma em cima da outra, eu não consigo ver que tem dois shapes aqui, duas formas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar minha agulha aqui, ó, para a posição final.
tá? Posso até clicar aqui no keyframe para garantir e vou arrastar aqui no eixo X, mais ou menos para cá, ó. Posso usar até esses quadradinhos azuis para utilizar como uma distância ali que eu vou querer ter um do outro. Então agora a gente vai ter essa animação aqui, ó. Tá vendo os dois entrando juntamente com a cena. Só que eu não quero que isso aqui esteja tudo sincronizado, duro assim, dessa forma, tá? Quero deixar mais orgânico, trazer mais movimento para nossa transição. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar as minhas duas setas, vou arrastar minha agulha aqui para o tempo 0 para o início e vou pular 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Vou selecionar as duas camadas, vou clicar e vou arrastar aqui na timeline, tá vendo? Vou arrastar elas aqui para iniciar 5 frames à frente da animação dos sólidos. E aí, tá vendo? Você vê que tem um atraso ali, deixa muito mais orgânico, um movimento muito mais gostoso aqui da nossa cena. E para deixar isso um pouco mais orgânico, eu também não vou deixar sincronizado a entrada das setas. Vou dar uma diferença aqui de uns 3 frames. Então vou aqui page down, 1, 2, 3 e vou arrastar essa seta 2 aqui, que é a seta de trás. Opa, Ctrl Z, tá as duas selecionadas, seleciono só a seta 2 e arrasto ela aqui para frente. Então agora, tá vendo? Fica mais orgânico. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Tá vendo? Não fica aquele negócio, né, duro, entrando. Fica um negócio mais orgânico, desincronizado, né, que torna mais natural a animação. Beleza. E além disso, eu vou querer aplicar um efeito de back, né? Tipo, como se estivesse freando, né? Igual o carro quando freia não faz assim em volta. Eu quero aplicar esse efeito também nessa animação. Como é que eu faço isso? Utilizando um plugin que eu já utilizei em outros vídeos aqui no canal também, que é o Easy and Ease. Posso selecionar todos os keyframes aqui, fecho aqui as propriedades, venho em Easy and Ease. Se você não tiver instalado, eu vou deixar o link para download do Easy and Ease aí também nos comentários, na descrição do vídeo. Tá aí no primeiro comentário fixado. Você baixa ele antes de iniciar o tutorial para poder acompanhar certinho, beleza? Então, o efeito que eu vou aplicar é o efeito de back. O tipo vai ser na saída, Alt. E apenas no final, End Only, apenas nos últimos keyframes. Tá bom? Clico em Apply. Você vai ver quando clicar em Apply, ele vai mudar aqui para vermelho. Significa que ele aplicou um script em cima dessas propriedades. E aí o resultado vai ser esse. Tá vendo? As minhas formas entram. E dá tipo, faz esse efeito de back mesmo, né? De ir e voltar. Ele vai um pouco à frente da posição final dele e volta para a posição final que eu determinei. Beleza? E agora eu quero replicar isso para o lado direito da minha transição. Como é que eu posso fazer? Eu já tenho toda a animação feita, tudo certinho. Eu posso selecionar seta 1 e seta 2. Seleciono uma, depois seguro o Shift, seleciono outra para selecionar as duas juntas. Ctrl D, vai duplicar, ele já vai criar para mim seta 3 e seta 4. Vou arrastar aqui para cima para ficar organizado. E aí, clico em P aqui para a gente ver. Ele vai estar com a mesma animação, né? Então, dessa forma aqui não vai ter diferença nenhuma. Então, o que eu quero fazer é trazer essas duas outras setas novas, a 3 e a 4, para esse lado aqui da minha cena. Como é que eu posso fazer isso? Venho aqui na primeira, no início dela, posso clicar aqui no keyframe. Ela está aqui em menos 55, eu quero que ela esteja aqui do lado de fora, só que desse lado. Posso vir aqui e mexer no eixo X dela.
Posso vir arrastando, ou então digito aqui 1920, que eu já sei que é o limite da minha cena, e depois só ajusto aqui arrastando. Vou deixar aqui 1973. Faço a mesma coisa com essa aqui. Venho aqui, seleciono no início, clico no keyframe para garantir e boto 1973. Então ambas vão estar começando no mesmo ponto. E na animação final, da mesma forma. A posição final, não quero que a posição final delas seja aqui, né? Eu vou até renderizar aqui para a gente ver. Tá vendo? Elas estão saindo do lado direito, mas estão indo lá para o lado esquerdo. Não é isso que eu quero. Faço a mesma coisa. Venho aqui, ó, na posição que eu quero alterar o valor. Seleciono keyframe. E ela vai ficar aqui, ó. Essa é a primeira seta. Ela vai ficar mais ou menos em 1440. Que é a metade da outra metade. E aí para a segunda eu faço a mesma coisa. Venho aqui no ponto que eu quero mudar. Seleciono keyframe. É aqui em X, posso colocar 1440. Elas vão ficar juntas. E agora eu vou fazer aquele esquema de separar elas. Para eu separar certinho, antes de eu fazer essa separação, eu vou rotacionar esses elementos. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, selecionar as duas, segurando o Shift, clico com o botão direito, transformar, inverter na horizontal. Dessa forma você vai ver que ela já vai fazer essa rotação para mim, essa inversão, tipo um espelhamento, né? E agora eu faço o ajuste que eu quero. Clico fora aqui, pego a seta 4. Eu sei que essa seta 4 eu quero que ela esteja um pouco mais para trás aqui. Vou usar os mesmos quadradinhos azuis ali como referência para a distância. E aí dessa forma a gente vai ter essa animação. Tá vendo? A mesma animação das setas vindo de cada lado, meio que acompanhando os sólidos e entrando na nossa cena. Só vou mudar um detalhe aqui, eu não quero que elas fiquem com essa cor amarela, seleciono as duas, venho aqui em preenchimento, vou utilizar um verde aqui, para dar um destaque maior aqui, né? Trazer mais esse movimento, esse adorno aqui para nossa cena. Então beleza, estou satisfeito. E aí para ficar até mais orgânico, ficar mais bonito, para essas setas a gente pode ativar aqui, ó, o desfoque de movimento. Para os sólidos eu não vou ativar, eu não quero ativar o desfoque de movimento para os sólidos, só para as setas. Então só clicar aqui, ó, e ativar o desfoque de movimento. Tá vendo agora, ó, o desfoque que ele dá fica muito mais orgânico, né? Muito mais natural, muito mais próximo da realidade. Movimento muito mais suave. Então beleza, mas para eu Ctrl S, sempre salvar o nosso projeto para não perder. Só que eu vou continuar trabalhando aqui, eu vou desativar o desfoque de movimento, tá? Porque isso aqui deixa o projeto mais pesado, né? Pesa mais aqui na renderização em tempo real. Bom, beleza. Aí o que eu quero agora? Eu vou utilizar, você pode utilizar aí o que você quiser, a sua logo ou algum símbolo. No exemplo aqui eu vou utilizar a minha logo para compor aqui a nossa transição, tá? Então vou utilizar um arquivo normal em PNG, vou exportar aqui. Posso vir aqui, ó, na parte de projetos, na aba de projetos, clico duas vezes e importo a imagem que eu quero. Já está aqui o logo roxo vazado, posso clicar nele aqui e arrastar para minha cena. Ele já vai estar aqui na minha cena. O que eu vou fazer? Como as minhas setas elas já estão animadas, né, e eu não vou mexer mais nelas, eu vou transformá-las numa pré-composição para não ficar ocupando espaço aqui no meu projeto, tá bom? Então seleciono aqui uma, seguro o Shift, seleciono todas, clico com o botão direito, pré-compor, posso renomear aqui pré-composição setas, dou um OK e elas vão virar uma única linha. Ah, cheguei no final do projeto, eu quero fazer um ajuste na animação dessas setas. Eu posso vir aqui, clicar duas vezes, que vai abrir essa pré-composição sozinha, onde tem as setas animadas. Beleza?
Posso fechar aqui, volto para minha pré-composição, dou um Ctrl S. Tô aqui com o meu logo vazado. Apesar dele estar centralizado, tu vê que não dá essa sensação de centralização porque não tá no meio do óculos aqui. Vou só clicar aqui, mexer um pouquinho na posição. Deixar bem no centro ali do óculos. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas animações de escala para minha logo. Uma fazendo ela surgir na hora que os dois sólidos entram na minha cena e depois, num segundo momento, que eu vou fazer um sólido trocar de lugar com o outro, na verdade vai ser só um sólido trocando de lugar, eu vou querer que ela faça uma outra animação de escala para se destacar dentro da nossa transição, tá bom? Então eu posso utilizar como referência também aqui os 15 frames, vou selecionar minha camada, vou teclar S para abrir a minha propriedade de escala, você vê que a minha escala está em 100%, eu vou querer que nesse momento aqui, a escala do meu logo, ela esteja mais ou menos em 85%, tá? Que ela chegue na minha cena com esse tamanho. Então, em 85% da escala, em 15 frames, clico no Stopwatch, aqui um keyframe, teclo Home e vou dizer que no momento 0 da minha cena, a escala desse meu objeto, da minha logo, vai ser 0. Então, ela vai ter essa animação aqui surgindo. Tá vendo? Só que ainda tá muito travadona, né? Muito lenta. Eu vou começar a suavizar isso aqui agora. Primeira coisa, seleciono os keyframes, F9, gráfico, faço a mesma coisa, aplico uma influência de 100%, puxando a haste totalmente para a esquerda. Ela já vai começar a suavizar. Tá vendo? Já ficou muito mais legal o resultado. Deixa eu diminuir aqui para trazer uma visualização um pouco melhor pra gente. Acho que tá bem legal assim. E agora, num segundo momento, eu vou voltar aqui no retângulo laranja e vou trabalhar novamente na posição dele. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Entrou tudo na tela, né? Entraram os sólidos, entraram as setinhas, entrou a minha logo. Vou dar uma pausa aí de uns 5 frames. Page down aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar aqui no laranja sólido. Vou manter essa posição. Então é só eu criar um keyframe novo aqui, ó. Clicando nesse losango. Adicionar ou remover quadro-chave. Eu vou criar um quadro-chave basicamente igual a esse aqui. E aí agora, 10 frames para frente, eu vou fazer esse retângulo amarelo vir para a esquerda. Então, posso clicar aqui e arrastar no eixo Y, no eixo X. Trazer aqui, ele vai ficar exatamente em 0. Posso digitar 0 aqui. Eu acho que 10 está muito rápido. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aumentar aqui. Eu não sei se é o tempo que ele está parado ou é o tempo da animação que está me incomodando. É o tempo da animação mesmo. Eu acho que aqui com 15 frames ficou mais legal, mais orgânico. Só que aí você está vendo que quando ele vem para cá... Deixa eu desmarcar aqui, ó, o fundo. Tá ficando um vazio aqui, ó. Por quê? Porque apesar desse sólido vermelho aqui, rosa, ele ter o tamanho da minha composição, quando eu entrei com ele em cena, eu entrei só a metade. Então, como é que eu posso resolver isso aqui de uma forma simples? Quando chegar aqui, que tiver fechado e não tiver mais nenhum buraco na cena, eu posso vir no meu sólido vermelho, vou segurar o Shift aqui, vou apertar A, para a gente ver a propriedade de Anchor Point, né, o ponto de ancoragem, e eu vou criar um keyframe aqui nesse momento, nos 15 frames, no ponto de ancoragem, vou andar um frame para frente, vou apertar Page Down, um frame, vou andar dois frames para frente e vou alterar o ponto âncora no eixo X. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o meu shape, o meu sólido, ele se ajuste aqui
na minha cena, sem que seja perceptível, porque ele vai estar embaixo. Então ele vai ficar aqui em 960. Então agora, quando o meu amarelo mudar de lugar, o fundo vai estar coberto pelo vermelho. Tá vendo que legal? Então é exatamente essa animação que eu quero. Que eu não preciso suavizar nem nada, porque é uma animação só para ajustar, né, ajustar aqui por trás esse sólido vermelho. E aí, o que eu quero fazer agora? Quero que quando o meu sólido amarelo faça esse movimento de mudança de lugar, o meu logo ele avance mais para frente também, se destaque um pouco mais na minha cena. Então eu vou fazer uma nova animação de escala. Vou utilizar como base aqui os keyframes do meu sólido amarelo. Vou vir aqui no meu logo, vou fazer a mesma coisa aqui nessa posição onde inicia a animação de mudança de posição do sólido amarelo. Ele vai manter a mesma proporção aqui, a mesma escala, então só adiciono um keyframe aqui sem mudar nada e venho aqui no final, onde o amarelo conclui a transição dele, eu vou aumentar a minha escala aqui para 120. Tá vendo? Vou trazer um destaque maior da minha logo nesse momento da minha transição. Vou dar um play aqui para a gente ver. Só que eu quero deixar mais dinâmico. Isso aqui eu tô achando que a animação da escala, nesse segundo momento, ela tá muito lenta. Então o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou voltar uns 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Page up, tá? Para voltar. E vou clicar e arrastar esse meu keyframe para cá. Vamos ver se vai deixar um pouco mais orgânico. Ficou bem mais orgânico. Só que o que eu acho que vai deixar isso aqui ainda mais legal? Eu aplicar um efeito de back também na animação da minha logo. Então eu venho aqui, seleciono o keyframe que eu quero. Já está aqui da forma que eu quero. O easing vai ser back, o type alt e o keys end only. Dou um apply. Vou tocar aqui. Agora eu acho que com o back o movimento ele ficou muito precipitado, então eu vou trazer esse keyframe aqui de volta para onde ele estava, com esse tempo aqui de 15 frames. E agora eu acho que ele ficou mais orgânico, porque ele dá o back e volta exatamente no momento que o meu sólido amarelo ele chega do outro lado. E aí da mesma forma, para deixar mais orgânico, para deixar ainda mais suave o movimento, eu posso utilizar o desfoque de movimento também na minha logo. Vou colocar aqui só, a gente ainda não terminou, mas vou colocar aqui ó, só para a gente ter essa visualização. Só vou aplicar no logo e na pré-composição das setas. Ctrl S para salvar. Ele vai renderizar aqui. Deixa eu ver se as setas estão com... Deixa eu marcar aqui o desfoque de movimento nelas. Ctrl S. Diminuir um pouquinho aqui o zoom para a gente ter uma visualização diferente. Legal, agora os movimentos estão bem mais suaves, deixando bem mais orgânica aqui a nossa animação. Beleza, vou desmarcar aqui para a gente continuar trabalhando, para trabalhar com um arquivo um pouquinho mais leve. E agora para finalizar o que eu vou fazer é tipo uma saída de cena da nossa transição de forma lateral. Eu vou criar mais um sólido aqui, que é um sólido que vai vir cobrindo tudo, e a gente vai fazer uma transição, né? Uma sequência de movimento de posição de todos os nossos elementos para a esquerda, que vai revelar
a próxima cena do nosso vídeo, da nossa live, enfim. Então vem aqui, botão direito, novo sólido. Vou criar um sólido também com a metade da minha composição, então com largura de 960, a altura eu deixo a mesma da composição, 1080, e eu vou criar esse sólido na cor do meu logo, tal, que é um roxo aqui bem escuro. Seleciono a ferramenta de ponto âncora, jogo meu ponto âncora para cá, seguro o Ctrl para dar o snap, um Ctrl Home, deixa eu só ajeitar aqui a timeline, venho aqui, seleciono a camada, Page Position, vou querer que ele esteja em 1920 no eixo X, ou seja, fora da minha cena. E aí o que eu quero fazer? Nossa transição inicia aqui, né, com os elementos surgindo em cena. Depois o amarelo troca de lado e a minha logo ganha mais escala. E aí depois de mais ou menos uns 10 frames, ou 5 talvez, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu voltar 5 aqui. Eu vou querer que esse meu sólido violeta aqui, roxo, ele entre em cena a partir da direita. Então eu clico no Stopwatch, posição para criar o keyframe. E aí 15 frames para frente, Shift Page Down sozinho, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que ele atravesse toda a minha cena de um lado para o outro. Então venho aqui no eixo X, venho arrastando até ele sair da minha cena. Vai dar menos de 960 aqui. Vou fazer a mesma coisa, selecionar os keyframes, F9, gráfico, aplico a influência de 100%. Vamos ver como é que tá ficando. Eu acho que pode ser mais lenta. Vou adicionar aqui mais 5 frames. 2, 3, 4, 5. Seleciono meu keyframe final, arrasto ele para essa posição. Ficou bem melhor com 20 frames. E agora o que eu quero é o seguinte, que todo mundo acompanhe esse movimento, mas não de forma sincronizada. Então o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, quando o meu sólido roxo ele estiver aqui nessa posição, o meu logo pode começar a se movimentar também. Então vou selecionar o meu logo aqui, seguro Shift e aperto P para ele me mostrar a minha propriedade de posição. Clico no Stopwatch para criar um keyframe e sincronizo. Como eu não vou querer mais que o meu logo apareça, eu posso sincronizar aqui a saída dele junto com o final do meu sólido roxo. Então eu vou pegar aqui e vou trazer para fora da minha cena no tempo exato em que o meu sólido roxo também sai da minha cena. Então a gente vai ter essa animação aqui. Só que ficou capenga ali porque a gente não suavizou. Vamos aplicar a mesma coisa, seleciona os keyframes do logo, da animação de posição da logo, F9, gráfico e aplica a influência de 100% aqui, puxando a haste toda para o lado esquerdo. Beleza, tu vê que agora é como se, né, o meu sólido roxo estivesse varrendo o meu logo para fora da cena. Vou selecionar a camada aqui, vou apertar U para ele esconder as propriedades que tem keyframes, tá? Porque o logo já está animado da forma que eu quero. As setas, eu não vou animar elas, o que eu vou fazer é o seguinte. Quando o meu sólido roxo cobrir essas setas aqui, eu vou simplesmente sumir com elas. Como elas estão em uma composição, em uma pré-composição, eu vou ter que fazer essa animação lá na pré-composição, tá? Então deixa no tempo aqui que eu quero, que ele vai respeitar o mesmo tempo que eu estou selecionando aqui, lá na pré-composição das setas. Então aqui eu vou querer que as setas verdes, que são a seta 3 e 4,
elas deixem de existir. Então eu posso dar um Ctrl Shift D, que aí tá vendo, eu faço um crop aqui, eu corto elas, e a segunda metade, que já está selecionada, eu dou um delete. Ctrl S para salvar. Você vai ver que agora, quando o meu sólido roxo passar em cima das setas verdes, elas vão sumir. Elas não estão mais em cena. Beleza? Faço o mesmo para as setas amarelas. Venho aqui na minha agulha, quando elas estiverem aqui sobrepostas pelo meu sólido roxo, eu também dou um crop nelas. Seleciono as duas aqui, que são a seta 1 e 2, Ctrl Shift D, delete. Salvo, volto aqui, dou um render. Perfeito. E agora, para finalizar, eu vou fazer os outros sólidos acompanharem essa saída, mas de forma desincronizada para ficar bem orgânico. Vejo aqui mais ou menos, ó, quando chegar nessa etapa aqui, nesse ponto aqui, que o retângulo roxo estiver, eu começo a mexer no meu vermelho. Então, eu vou minimizar aqui, a gente não vai mexer mais em ponto de ancoragem, eu fecho aqui, seleciono e aperto P, só para eu ver a propriedade que me interessa no momento. Crio um keyframe de posição. Eu posso vir aqui, ó, e botar mais ou menos uns 4 frames para frente. À frente do retângulo roxo. E vou puxar aqui até o meu elemento sair de cena. Isso aqui vai dar... acho que menos 960, isso aí mesmo. Menos 960. Vamos ver como tá ficando. Beleza. E aí eu faço mais ou menos a mesma coisa com o amarelo. Vou arrastando aqui a minha agulha para ver exatamente o ponto que eu quero. Eu acho que aqui, mais ou menos aqui, eu posso fazer o meu amarelo se movimentar. Então venho aqui, crio mais um keyframe na posição, na mesma posição que ele está. E mais ou menos aqui, ó, eu vou tirar ele de cena. Mesma coisa, menos 960. Que eu acho que vai ficar bem orgânico assim. Vamos ver como é que ficou? Ficou bem legal, né? E aí vamos aplicar aqui o desfoque de movimento para a gente ver como é que vai ficar. Não quero desfoque de movimento nos meus sólidos, apenas no meu logo e nas minhas setas. Ctrl S, tecla 0 no teclado numérico para renderizar. Ó, ficou bem legal, né? Ficou bem suave a nossa transição. Ctrl S. Você vê que a gente usou aqui, ó, 2 segundos e 4. Não precisou nem dos 3 segundos. Na hora de renderizar, o que eu posso fazer aqui, ó, deixar em 2 segundos e 5. Venho aqui, ó, no fim do espaço de trabalho e trago para cá, para minha agulha. Com o Ctrl S, vai ver que ele vai ficar tipo num loopzão agora, ó. Show de bola, ficou bem legal, hein, galera? Vou trazer aqui o zoom novamente. Maravilha, ficou um resultado bem legal aí. Fiquei muito satisfeito com a nossa transição personalizada. E agora, só para a gente finalizar, eu vou fazer a exportação desse projeto do After Effects no formato WebM, que é o formato adequado para você utilizar, né, esses overlays no OBS, no Streamlabs OBS, que é um formato de vídeo que ele é mais comprimido, ou seja, ele é mais leve e te permite ter o fundo transparente, tá? Então, como é que a gente faz isso? Para isso a gente precisa, para a gente exportar nesse formato WebM, a gente precisa de um plugin da F-Node, que é o WebM Premiere. Eu vou deixar o card aí, vou deixar na descrição do vídeo. O vídeo que eu fiz mostrando como baixar e instalar esse plugin, tá? Que eu não vou mostrar isso.
Então, se você não tem esse plugin, vai lá no vídeo, baixa e instala para você poder exportar o teu projeto corretamente, beleza? Então, já com o plugin instalado, eu vou simplesmente vir aqui em Arquivo, Exportar, adicionar a fila do Media Encoder. Então, ele vai abrir aqui o meu Media Encoder, vai trazer o projeto para cá. Aqui em composição, aqui em formato, na verdade, eu vou abrir essa setinha, vou selecionar o WebM, que é o formato que a gente vai importar. Em pré-definição, clico aqui em personalizado, ele vai fazer a conexão com o servidor do Dynamic Link, que é o que faz essa integração entre os programas da Adobe. Após conexão feita, ele vai abrir essa parte de configuração e exportação para mim. Como a minha transição não tem áudio, eu posso desmarcar aqui, vou exportar áudio, venho descendo, vou deixar aqui configuração normal, de altura e largura, 1920 por 1080. Vou descendo, não vou mexer em nada. A única coisa que eu vou mexer aqui é nessa parte aqui, que isso aqui eu preciso flegar o Include Alpha Channel, que é para o nosso arquivo poder ter o fundo transparente e a gente poder aplicar essa transição em cima de cenas, tá bom? Isso aqui tá tudo certo. Eu posso marcar aqui, utilizar a qualidade máxima de renderização, para a gente ter um render bem bonito. E você vai ver, você consegue ter uma estimativa aqui, ó, do tamanho do nosso arquivo de saída. Uma estimativa de 2 MB, geralmente ele fica um pouco menor, tá bom? Então, para esse tipo de animação no After Effects, vai sair um arquivo bem pequeno, que é apropriado para a gente utilizar lá no Streamlabs OBS, no OBS Studio, no Strong Elements, enfim. Tá bom? Clique em OK. Arquivo de saída, só para eu selecionar o nome do meu arquivo e selecionar a pasta onde vai sair o arquivo final. Já selecionei aqui minha pasta, renomeio meu arquivo. Você renomeia para o nome que você quiser. Vou colocar aqui transição tutorial. Dou um Enter, salvar. E clico aqui no Play, iniciar fila do Media Encoder. Ele vai iniciar aí a renderização do nosso projeto em arquivo WebM. Então agora o Media Encoder finalizou, né? Deu como concluído aqui a renderização, a exportação do nosso projeto After Effects em arquivo WebM. Posso acessar a pasta, abrir o meu arquivo, colocar ele aqui para rodar. E aí, então, o nosso arquivo está exportado corretamente do projeto do After Effects para o formato WebM para a gente utilizar nos nossos softwares de transmissão ou de gravação. Enfim, beleza, galera? E aí, achou que tinha acabado? Não acabou não, eu vou te ensinar agora como configurar a sua transição no seu programa de transmissão, seja ele OBS, Streamlabs, não importa. O procedimento é basicamente o mesmo, você só precisa encontrar aonde no seu software você faz essa configuração, onde você adiciona uma nova transição, tá ok? Então, no caso aqui, eu estou no OBS Studio, tem a parte aqui de transição, eu vou vir aqui clicar em mais e vou adicionar uma transição do tipo Stinger, beleza? Clico aqui em Stinger, ele vai pedir para você nomear, vou colocar aqui transição tutorial, você dá o nome que você quiser, dá OK, ele vai abrir a janela de configuração aqui para você. Primeira coisa, você vai clicar aqui em arquivo de vídeo, explorar, vai na pasta onde está o seu arquivo, seleciona o arquivo, dá um abrir, aqui em tipo de ponto de transição, né? Em que momento você quer que a sua cena mude, ok? Então, para ficar mais simples, eu vou alterar aqui para quadro, né? E a gente vai voltar lá no projeto, no After Effects, e vai ver o seguinte: em que momento que a minha transição ela cobre toda a cena? Aqui, ó, em 15 frames. Então, o que eu posso fazer? Aqui na configuração, eu posso dizer que no quadro 15, eu quero que a cena mude. Até para garantir, eu posso colocar aqui, ó, 17. Tá ok? Porque eu sei que no meu projeto, a partir do frame 15, ó, entre o frame 15 até 1 segundo e 15,
a minha cena ela vai estar coberta. Então, dentro desse tempo, eu posso fazer a minha mudança de cena. Então, como é a partir do frame 15, 17 aqui vai atender a minha necessidade. De resto aqui não precisa mais mexer em nada, é só dar um OK. E a partir daí, a nossa transição de cena ela já está configurada. Eu vou alterar as cenas aqui para vocês verem a transição sendo aplicada. Tem o Starting Zoom. Quando eu mudo para a cena de Just Chatting, ele faz a mesma coisa. Tá vendo? Então, a transição ela já está configurada para todas as cenas da sua stream. Ou, caso você queira utilizar isso em gravações de vídeo, também pode utilizar. Beleza, galera? Então esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma forma de você deixar a tua live bem mais charmosa, bem mais profissional, né? Trazendo overlays personalizados para ela. E aí, se você curtiu o conteúdo, se inscreve aí no canal para me dar uma força, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha o conteúdo com quem você acha que possa se interessar e deixa aí nos comentários qual tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui. Se tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo ou qualquer outro, deixa nos comentários também. Se for elogio, deixa nos comentários também. Reclamação, pode deixar também. Eu leio todos, respondo todos, beleza? E muitas ideias de conteúdo eu acabo trazendo a partir do pedido dos comentários de vocês, beleza? Então é isso, eu sou o Derf, seja bem-vindo ao canal, obrigado mais uma vez pelo teu apoio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!